Oi pessoal, bom dia para todos. Eu sou Marcos Alves do Botanicamente Falando e a gente está aqui para mais um vídeo. Os nossos vídeos são sobre botânica em geral. O que a gente está falando é de plantas que nascem na terra, mas a gente também tem plantas que são aquáticas. As plantas aquáticas, elas são um pequeno grupo, uma exceção dentro do grupo no reino vegetal. Não confundir as plantas aquáticas com as algas. As plantas aquáticas, elas também são chamadas de macrófitas aquáticas. Então, isso é uma dos diversos termos que nós usamos. Eu estou fazendo esse vídeo e aqui atrás tem 2 aquários, na verdade. E esses aquários, como vocês podem ver, estão cheios de plantas. A gente tem alguns peixes que estão aqui com a gente há vários anos nesses aquários, mas aqui a gente tem várias plantas. E eu quis fazer esse vídeo mostrando os nossos aquários para mostrar que nem toda planta que vive na água é alga. Nós também temos briófitas, pteridófitas e aqui do outro lado nós temos monocotiledôneas. Então a gente tem exemplo de briófitas, pteridófitas e uma monocotiledônea que a gente fez um vídeo recentemente que é da família Arácea. Então são grupos muito diferentes que ocorrem no ambiente aquático. As plantas aquáticas ou macrófitas aquáticas, elas podem ser submersas completamente, presas no fundo, ou elas podem estar presas no fundo, no solo, e com uma parte na lâmina d'água. As plantas aquáticas, elas também podem ser flutuantes. Então, a gente tem diferentes tipos de plantas aquáticas, de angiospermas, também entre as pteridófitas e as briófitas. Dentro das gimnospermas, a gente tem plantas que vivem em áreas alagadas paludosas, mas não como plantas aquáticas. Dentro das angiospermas tem uma grande variedade de plantas aquáticas, representantes aquáticos em diferentes famílias. A gente encontra representantes nas angiospermas basais, que a mais famosa delas é a Vitória regia, que é da família Nymphaeaceae, mas também nas monocotiledôneas, como a gente mostrou aqui, essa Arácea, e várias outras famílias, inclusive a família da baronesa, ou água-pé, que é um exemplo de macrófita aquática flutuante livre, ou seja, ela fica na lâmina d'água e a correnteza pode deslocar grandes populações do aguapé ou baronesa, como é chamado. Aqui no Recife, algumas vezes você consegue ver isso no Rio Capibaribe. E também entre as eudicotiledôneas, um dos exemplos que a gente tem, né? A gente tem famílias como Onagraça e as utriculariáceas, que é o gênero Tricularia, que a gente já fez um vídeo, que inclusive são plantas carnívoras, os utrículos que capturam micro-organismos. Na verdade, capturam pequenas presas como invertebrados. Dentro dessas plantas aquáticas, a gente também tem alguns aspectos interessantes que a gente gostaria de falar, que é a planta ter que evitar que a água entre nas células. Já falei muito de plantas no semiárido, na caatinga, em que a principal estratégia da planta é não perder água para o meio ambiente. Nessas plantas aquáticas, a estratégia é não deixar que a água entre nas células. Então, é uma estratégia completamente diferente das plantas que vivem em ambientes semiáridos e áridos. No universo de plantas aquáticas, a gente encontra, como eu já falei, diferentes famílias, e essas plantas aquáticas, elas podem ser muito utilizadas para aquarismo e serem comercializadas, o que gera também uma produção dessas plantas aquáticas para comercialização. Não são plantas ornamentais no sentido de flores de corte, por exemplo, mas são plantas ornamentais para aquário e são amplamente comercializadas em lojas especializadas. As plantas aquáticas, outra coisa interessante para a gente falar, elas ocorrem preferencialmente em ambientes de água doce, lagos, açudes, rios, cachoeiras. São poucas as plantas aquáticas de ambiente marinho, salino.
Além, claro, das plantas que estão nos manguezais, que a gente também já teve um vídeo sobre os manguezais. Mas basicamente essas plantas, essas macrófitas aquáticas, elas ocorrem em água doce, em ambientes represados e podem inclusive ser um grande problema para represas, com a proliferação dessas plantas aquáticas. Importante lembrar que algumas plantas aquáticas são consideradas como filtradoras. É o caso do aguapé baronesa, que é da família Pontederiaceae, que é uma monocotiledônea. Porém, o aguapé ou baronesa, ele também pode ser utilizado como um bioindicador, porque ocorre uma grande reprodução, uma multiplicação por reprodução assexuada em ambientes, em águas altamente contaminadas por matéria orgânica, ou seja, com poluição orgânica. Isso faz com que as plantas cresçam enormemente e aí podem se transformar num grande problema. Esse vídeo então de hoje, lembrando que plantas aquáticas ou macrófitas aquáticas podem ser de diferentes grupos. A gente mostrou briófita, pteridófita e angiospermas, que nós temos aqui no aquário de casa, e essas adaptações estão relacionadas à sobrevivência na água, para que a água não entre na célula, que é diferente das plantas que vivem em ambiente semiárido e árido, que a estratégia da planta é evitar perder a água da célula para o meio ambiente. Então isso aí a gente vai ficando por aqui com esse vídeo de plantas aquáticas ou macrófitas aquáticas e desejo a vocês um ótimo dia. Tchau para todos!